Nós vamos estar agora orando, apresentando o diácono João Lucas, que estará ministrando a palavra do Senhor, nosso Deus. Senhor Deus e Pai, graças te damos por tudo quanto já ouvimos até aqui. Certamente tu tens, Pai querido, uma palavra para a tua igreja, e agora, Pai querido, apresentamos o teu filho em tuas mãos. Usa-o, como o Senhor sempre tem feito, para louvor e glória do teu santo nome. É o nosso pedido a ti, agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória seja dada ao nome do Senhor. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Sinto honrado por essa oportunidade. Quero primeiramente agradecer a Deus por poder mais uma vez falar do seu amor e da sua graça e bondade. Quero aqui externar também a minha gratidão aos nossos líderes, ao pastor João Rosendo, ao irmão Diego, que também estendeu o convite de estar aqui ministrando hoje, ao pastor Edivaldo. Deus continue abençoando grandemente. Meus irmãos, nós que somos pregadores pentecostais, a gente gosta de gritar, né, às vezes. E eu também, às vezes eu falo assim, eu não vou gritar, mas às vezes não tem como, a gente grita. Mas hoje eu vou tentar fazer o máximo para ministrar um pouco mais lento, um pouco mais suave, que eu estou me recuperando de uma forte gripe, né? Essa semana tosse, na minha garganta tá só Deus na causa, então eu vou ministrar suavemente. Pelo menos vou tentar. Amém? Quero convidar os irmãos para abrir vossas Bíblias no livro de Salmos. Salmos de número 8. Uma palavra a qual estou meditando durante esses dias. Vou começar a ler a partir do versículo de número 1. Aqui na minha Bíblia, vai falar que o tema desse salmo é a grandeza de Deus garante o valor da humanidade. Deus, o Criador Todo-Poderoso, se importa com os seres humanos, a parte mais valiosa de sua criação. Diz assim na minha tradução, a partir do versículo 1 do Salmos de número 8. Ó Senhor, nosso Senhor, teu nome majestoso enche a terra. Tua glória é mais alta que os céus. Tu ensinastes crianças e bebês a anunciarem tua força. Assim calastes teus inimigos e todos que a ti se opõem. Quando olho para o céu e contemplo a obra de teus dedos, a lua e as estrelas que ali pusestes, pergunto: quem são os simples mortais, para que penses neles? Quem são os seres humanos, para que com eles te importes? E, no entanto, o fizeste apenas um pouco menores que Deus, e o coroaste de glória e honra. Tu o encarregaste de tudo o que criastes, e puseste sobre a autoridade deles todas as coisas, os rebanhos, o gado, e todos os animais selvagens, as aves dos céus, os peixes do mar e tudo o que percorre as correntes dos oceanos. Ó Senhor, nosso Senhor, teu nome majestoso enche a terra. Amém. Pode tomar seu assento, glorificando o nome do Senhor. Meus irmãos, uma das coisas a qual nós precisamos ter em mente, como cristãos, é que o Senhor Deus, Ele entregou para cada um de nós algo que este mundo Ele não possui. Deus, Ele entregou para os seus filhos poder. E por vezes a gente, como servos do Senhor, a gente ainda não caiu a ficha do poder que Deus Ele colocou em nossas mãos. Porque é bem verdade que lá no livro de Atos, no capítulo 1 e no versículo 8, Jesus ele vai falar assim:
e recebereis poder quando vir o Espírito Santo sobre vós. E ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, Judeia e Samaria e até os confins da terra. Então o Senhor Jesus, Ele deu poder para os seus discípulos. Quando nós lemos em Mateus, no capítulo de número 10, nós vemos o Senhor Jesus chamando os seus 12 discípulos. E Jesus, Ele chega nos 12 e fala assim: eu lhes dou poder e autoridade, para que vocês possam ir e expulsar demônios, curar os leprosos, ressuscitar os mortos. E Deus, e o Senhor Jesus, Ele naquele momento deu este poder que foi atribuído a Ele, aos seus discípulos. E assim os discípulos fizeram. Eles saíram pelas aldeias, saíram pelos vilarejos, saíram pelas cidades, anunciando o Evangelho de Cristo, curando os enfermos, pregando o Evangelho com poder, manifestando o poder de Jesus Cristo, que foi entregue a cada um deles. Queridos, Jesus incumbiu a igreja, algo que este mundo não possui. Deus, Ele nos deu poder e autoridade. E quando nós lemos lá em Salmos de número 8, Davi, ele chega numa meditação. Ele fala assim: quando eu olho para os céus e eu contemplo as obras dos teus dedos, eu contemplo a lua, as estrelas, eu contemplo a tua beleza da tua criação. Davi, ele olha para a majestade do universo e ele percebe o quão grande e quão poderoso é o nosso Deus. Aí ele chega à conclusão, ele fala assim: quem são os simples mortais para que pense neles? Senhor, olha o tamanho da tua grandeza. O Senhor fez cada estrela, e a palavra de Deus fala que Deus, Ele deu um nome para cada uma das estrelas que Ele fez. Ele criou cada galáxia, cada planeta. Ele fez cada estrutura do universo. Ele criou todo o planeta Terra com ecossistema, com ciclo ecológico, com algo gigantesco que nem mesmo a ciência consegue explicar, tentando explicar com as suas múltiplas formas teorias, mas eles se perdem em suas teorias, em suas explicações, porque não conseguem dizer e expressar essa majestade da beleza da criação. Aí o salmista, ele chega a esta conclusão: quem somos nós, simples mortais, para que pense neles? Quem são os seres humanos para que com eles te importes? Um Deus tão grande, tão poderoso, tão majestoso, Ele olhou para o ser humano e Ele achou graça. Ele falou assim: eu me importo com você. Davi chegou a uma conclusão, porque ele olhou para dentro dele. Queridos, uma das coisas mais importantes que cada um de nós precisamos fazer é olhar para dentro de si. Porque quando você olha para dentro de si, você vai perceber de que você não é absolutamente nada diante de um Deus tão grande. Mas interessante é que Jesus, ele sempre vai levar o homem a um conhecimento de si mesmo. Sabe, a filosofia sempre pregou uma busca pela verdade e um conhecimento de si mesmo. Mas somente Cristo consegue trazer à tona quem você realmente é. Somente Cristo pode manifestar quem realmente nós somos. E quando o salmista, ele olhou para dentro dele, ele falou assim: eu sou um homem cheio de pecado. Eu sou um homem cheio de mazelas, cheio de falhas. Senhor, quem sou eu para que o Senhor se importe comigo? Quem sou eu
para que o Senhor se lembre de mim. Mas o salmista ele vai continuar, no entanto, o fizeste apenas um pouco menor do que Deus. Em outras traduções, vai falar assim, um pouco menor que os anjos. Em Hebreus, no capítulo de número 1, o escritor dos Hebreus vai falar a respeito dos anjos. E que Cristo ele é superior aos anjos. Em Hebreus ele vai falar assim, que dos seus anjos ele faz ventos, mas dos seus ministros ele faz labaredas de fogo. E no mesmo capítulo 1 vai falar assim, não são os anjos seres ministradores que estão a serviço daqueles que hão de herdar a salvação? Então os anjos, eles estão a serviço da gente, pois nós somos aqueles que hão de herdar a salvação futura. Então os anjos, eles têm glórias, eles têm um poder diferenciado. É bem verdade que quando nós lemos a palavra do Senhor, que quando Ezequias se viu no momento cercado, a palavra de Deus fala que Deus ele enviou apenas um anjo. E um anjo foi necessário para que matasse mais de 185 mil homens em um único dia, de uma só vez. Então você percebe que apenas um anjo tem um poder indescritível. Mas acontece é que quando Jesus Cristo ele olhou para o homem, Deus ele quis dar um poder diferenciado para o homem. Porque a palavra de Deus fala que os anjos eles também desejaram pregar o evangelho de Cristo. Mas Cristo ele não deu esta autoridade para os homens, para os anjos. Cristo não deu esta oportunidade para os anjos. Cristo não incumbiu isto aos anjos. Eu fico imaginando Gabriel, que sempre foi um anjo ativo, sempre foi um anjo de ministração, sempre foi um anjo que apareceu para Daniel, quando Daniel estava aflito, jejuando, buscando uma resposta de Deus. Aí Deus foi lá e enviou o anjo Gabriel para conversar com Daniel. Ele era o anjo informante, um anjo ministrador, para trazer boas notícias, para trazer informações vindas do próprio Deus. E o mesmo anjo Gabriel, no Novo Testamento, nós vemos aparecer para uma mulher chamada Maria, e também para um sacerdote chamado Zacarias. Então você percebe que os anjos, eles também são seres ministradores. Eles anunciam, eles proclamam. Mas eu fico imaginando no tempo da graça, quando Cristo ele deu autoridade para a igreja. Eu fico imaginando o Gabriel falando assim, opa Senhor, deixa eu ir pregar agora o teu evangelho, as tuas boas novas. Mas Deus falou, não Gabriel, isso daí não pertence mais a você não. As minhas boas novas eu dei para que os meus filhos anunciassem. A autoridade de anunciar o evangelho não foi incumbido mais aos anjos. A autoridade de anunciar e proclamar a palavra de Cristo foi atribuída a cada um de nós que estamos aqui. Aleluia! Meu Deus! Aleluias! Por isso que o apóstolo Paulo ele vai falar, se algum outro ser vier anunciar este evangelho, que não seja o evangelho de Cristo, que ele seja considerado anátema, amaldiçoado, porque ele não está proclamando o evangelho de Cristo. Não importa se seja um homem, ou se um ser celestial, ou um ser, não importa. Se ele não anunciar as boas novas de Cristo Jesus, que seja anunciado anátema. Deus, ele deu autoridade para cada um de nós que estamos aqui. E o salmista, ele continua. Tu os encarregastes de tudo que criastes e puseste sob a autoridade deles todas as coisas. Eu vou ler novamente. Tu os encarregastes de tudo. Deus encarregou ao homem toda a criação. Deus
deu ao homem o domínio, o poder sobre toda a criação. Tu os encarregaste de tudo que criastes. E pusestes sob a autoridade deles todas as coisas. Perceba que nós estamos falando aqui de totalidade. Tudo. Deus entregou a nós toda a criação. Ele encarregou a autoridade sobre todas as coisas. Quando Deus ele formou o homem lá no jardim do Éden, Deus ele deu domínio para o homem. O domínio sobre toda a criação. Deus deu ao homem o domínio para que ele pudesse dominar sobre os animais do campo, sobre as aves dos céus, sobre os peixes que estão no mar, nos rios. Deus, ele deu essa autoridade para o homem sobre tudo aquilo que ele havia criado. E Deus até mesmo incumbiu ao homem o próprio jardim que lhe pertencia. Porque Deus deu esta autoridade, Deus deu este poder ao homem. Só que acontece uma coisa. Infelizmente, o homem, ele perdeu a autoridade sobre o curso da sua própria história. Porque uma coisa Deus deu ao homem, o livre arbítrio, a livre escolha, a livre decisão. Deus te deu também um outro poder, o poder de escolha. O poder de você escolher o que você quer, por qual caminho você vai seguir, quais serão as suas decisões. Este foi um poder que Deus deu ao homem desde a criação. E o homem, utilizando este poder, utilizando esta autoridade dada por Deus, o homem escolheu errado. O homem escolheu o pecado. E quando o homem escolheu o pecado, o homem entrou sobre o jugo trazido pelo pecado e também pelo império de Satanás. Satanás, por meio do pecado, ele tomou liberdade para imperar sobre a vida do homem que não serve a Deus. Porque o próprio Cristo disse, o próprio Jesus falou, aquele que não pertence a Deus, este é do diabo. Se você não pertence a Deus, você pertence ao diabo. O próprio Jesus, ele falou, você não pode servir a dois senhores. Ou você serve a Deus, ou você serve a Mamon. O ser humano, ele sempre vai ser escravo de alguma coisa. Ou você é escravo de Cristo, ou você é escravo do pecado. Ou você é escravo de Cristo, ou você é escravo de Satanás. Então o inimigo, ele veio e ele tentou imperar sobre o homem. Ele tentou impor as suas leis sobre o homem. O inimigo, ele tentou criar Deus para impor a sua autoridade sobre o homem. Mas acontece, é que o inimigo, ele não contava com o plano celestial. Porque quando Cristo estava na cruz do Calvário, e quando ele disse assim, Pai, está consumado. Tudo foi cumprido. A palavra de Deus fala que o nosso Senhor, ele levou sobre si o cativo e o cativeiro. E ele desceu até as profundezas da morte. Ele foi até o Hades, o inferno. Lá havia uma separação entre seio de Abraão. E ali havia a separação de um lugar de tormento. A palavra de Deus fala que então Cristo, ele tomou a chave do inferno e da morte. Sabe o que Jesus estava falando? Morte. Quem tem domínio agora não é você mais. Porque quem tem o domínio agora sou eu.
Inferno, não é você mais quem tem domínio, porque quem tem a chave do inferno e quem tem a chave da morte sou eu. Você não mais tem domínio sobre o homem. Satanás, você não tem mais domínio sobre a minha criação. Você não tem mais domínio sobre os meus filhos. Cristo, ele pegou todo o domínio para si. É por isso que Cristo falou assim: fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de um poder. Eu lhes dou o poder para curar enfermos. Eu lhes dou o poder para expulsar demônios. Eu lhes dou o poder para falar em outras línguas. Eu lhes dou o poder para pisar sobre serpentes e escorpiões. Eu lhes dou o poder para anunciar o meu evangelho sobre todo o mundo. Se está se cumprindo para a igreja este poder. Jesus falou em João capítulo 14 e versículo de número 12: aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu faço, e até maiores do que essas. Sabe por quê? Porque Jesus entregou o poder para a igreja. Com a permissão do pastor, se coloque de pé. Queridos, eu creio nisso. Se nós, como igreja do Senhor, soubesse do poder que Deus entregou em nossas mãos. Eu quero que você abra a sua mão. Deus entregou poder para você. Aleluias. João Lucas, mas eu não sou um pregador, eu não sou uma pregadora, eu não sou pastor, eu não sou evangelista. Queridos, o poder foi conferido à igreja. O poder foi dado a cada um de nós. Pode orar? Vou estar orando. Feche os seus olhos. Pai santo e poderoso, eu creio que o Senhor nos deu poder. O Senhor nos deu autoridade para vivermos o sobrenatural. E neste momento eu te suplico, Pai Santo, aqui nós estamos com as nossas mãos abertas. Pai Santo, eu creio, Senhor meu Pai, que as mãos dos teus filhos são mãos que vão curar. As mãos dos teus filhos serão mãos que serão estendidas para libertar. As mãos dos seus filhos serão usadas para proclamar o Evangelho de Cristo. Pai querido, e nós estamos com as nossas mãos abertas, como um símbolo de receber este poder prometido por Jesus Cristo. Pois eu lhes dou poder sobre todas as coisas. Nós recebemos, ó Pai querido, poder e autoridade esta noite, para vivermos milagres, milagres em nossas casas, milagres em nossos trabalhos, milagres em nossa família. Nós, Pai querido, recebemos poder, ó Pai querido, para curar enfermos, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Eu creio que nós vamos estender as nossas mãos sobre pessoas doentes e elas serão curadas. Eu creio que nós vamos estender as nossas mãos sobre pessoas que precisam ser libertas e elas serão libertas. Eu creio que nós vamos estender as nossas mãos para libertar. Nós vamos orar por pessoas e elas serão batizadas com o Espírito Santo e com fogo. Eu creio, Pai Santo, que nós vamos estender as nossas mãos e vidas serão restauradas. Eu creio, Senhor. Eu creio, Senhor. Eu creio, Jesus. Eu creio, Senhor. Pai querido, toca em nós, que nós possamos receber virtude e graça dos céus essa noite. Cura essa noite, pois nós cremos que o Senhor está aqui e que o teu poder vai se manifestar em nós.
em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus.